Olá, queridos alunos quarenteners! Espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área de novo, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Essa semana um friozinho chegando, a saudade aumentando. Vamos continuar nos cuidando e em breve estaremos juntos novamente. Então vamos lá, meus queridos do oitavo e nono ano. Essa é a aula de número 11 e nós vamos falar sobre o teatro através do tempo. Nos dias de hoje, o contato das pessoas com a arte da representação é frequente, seja em filmes, vídeos, séries, novelas e até mesmo nos games. Em algum momento do nosso dia a dia, nos deparamos com atores e atrizes exercendo esse ofício da interpretação. Entretanto, não é sempre que temos a oportunidade de assistir peças de teatro, não é mesmo? Por que será? Será que porque teatro é caro? Será que é porque teatro não tem no shopping? Será que é porque teatro não está ao nosso alcance? Ou será que é porque não criamos uma memória cultural dessa prática? O cinema e o vídeo são linguagens que são bastante popularizadas, né, gente? E cinema e teatro, eles têm um contato, mas eles são expressões artísticas extremamente diferentes. Cada um deles possui uma linguagem com a sua própria característica. No teatro, diferentemente do que ocorre no cinema, a ação se desenvolve no tempo presente, ali, diante do público. E essa presença viva produz a teatralidade. Ou seja, é o efeito artístico próprio dessa linguagem. Isso torna o teatro vivo e muito difícil de ser representado da mesma forma por 2 vezes seguidas. Porque mesmo que exista um roteiro pré-estabelecido, um texto e toda uma produção antes do teatro acontecer, a característica principal da encenação teatral é o fato do artista e da plateia estarem no mesmo tempo e espaço, realizando aquilo em tempo real. Muita gente nunca teve a oportunidade de ir ao teatro e é até muito comum que a primeira relação que as pessoas têm com o teatro seja na escola, ou até mesmo por meio de vídeos, com propaganda, permitindo apenas criar uma ideia de como é estar presenciando esse efeito da teatralidade, ou até mesmo tendo uma ideia de como é representar uma cena. Nós já sabemos que a linguagem cênica possui uma história, então o que a gente vai fazer? Vamos revisar o que conhecemos lá desde os primórdios da civilização, lá antes da Grécia, onde tudo começou. Vamos passar por Roma para saber como é que foi aquela coisa do pão e circo, os gladiadores, aquela carnificina. A gente vai caminhar para as representações que tomaram conta das cidades durante a Idade Média, voltar um pouquinho no que foi a comédia dell'arte, o uso das máscaras, que a gente já viu também numa aula anterior. Vamos passar pelo período elisabetano, onde surgiu Shakespeare, e a partir daí o surgimento dos novos gêneros, como o drama, o épico e outros desdobramentos contemporâneos da forma teatral. A gente vai dividir algumas aulas, porque está sendo uma longa história, cheia de desdobramentos. Dessa forma, a gente vai adquirir o conhecimento sobre a linguagem, essa linguagem tão antiga e resistente ao tempo e às mudanças da sociedade. O teatro surgiu a partir do cotidiano do ser humano, através das suas necessidades. O humano primitivo caçava e era selvagem, por isso sentia a necessidade de dominar a natureza. Dentre essas necessidades surge o desenho e o teatro em sua forma mais primitiva. Podemos considerar o teatro primitivo como uma espécie de dança, um ritual de celebração, de agradecimento ou de perda. E assim eles foram evoluindo com o passar do tempo para realizações de rituais sagrados, na tentativa de acalmar esses efeitos da natureza. Para que dessa forma o homem e a natureza criassem uma harmonia. Com o surgimento da civilização egípcia, em pequenos rituais que aos poucos tornaram-se grandes e formais, eles contavam a história e a nova realidade que ali surgiu. Os mitos possuíam regras de acordo com o estado e a religião junto à história do mito em ação, e eram apresentadas em rituais que propagavam as tradições e serviam para o divertimento e a honra dos nobres.
O teatro grego também surgiu a partir de um ritual às divindades. O culto ao deus Dionísio na Grécia Antiga era realizado anualmente. Rituais festivos repletos de música e dança em homenagem ao deus do vinho e da fertilidade, através de cerimônias chamadas dionísias ou dionisíacas. Nessa cerimônia, um coro de satíricos, integrantes que se vestiam como sátiros, eles representavam essas divindades menores da natureza, com aspecto de homem com cauda, pequenos chifres na testa, narizes achatados, lábios grossos e barbas longas, e saíam pelas ruas bebendo muito, dançando e tocando instrumentos. Desses coros que surgiu o primeiro ator, recitando o ditirambo. O que era o ditirambo? Ele era um poema dito de forma entusiasmada, exuberante, dirigida ao Deus, dançada e representada por um coro de 50 homens, formados por coreutas. Eles cantavam, dançavam, contavam histórias de mitos relacionados ao Deus. A grande inovação deu-se quando se criou o diálogo entre o coro e o corifeu, e assim abrindo possibilidades para a criação da tragédia, da comédia também. A tragédia surgiu com o objetivo principal de despertar, por meio da trajetória de um herói ou de uma heroína um pouquinho mais tarde, o terror e a piedade no público como forma de produzir a catarse, um êxtase que purificava a alma. A catarse levava o povo ao entendimento das regras sociais colocadas naquele tempo, por um processo de reconhecer a si mesmo como em um espelho e ao mesmo tempo se afastar do reflexo, como que observando a vida de fora, sabe? Tal processo permitia com que as pessoas lidassem com os problemas não resolvidos e refletissem no seu dia a dia, exteriorizando as suas emoções e internalizando os pensamentos racionais, pensando que aquilo era ruim, não podia ser repetido. E essa reflexão permitia o crescimento do indivíduo, que se reconhecia como humano, diferenciando-se dos deuses. A catarse ocorreria quando o herói passasse da felicidade para a infelicidade por errar uma escolha ou atitude, fugindo daquilo que seria o ideal fazer. No século V a.C., o teatro foi utilizado pelos cidadãos atenienses como uma função de entreter e educar aquele público que assistia. Essa prática contínua possibilitou o amadurecimento da tragédia grega e a progressiva separação do teatro dos aspectos ritualísticos, ganhando características próprias para se transformar em uma linguagem artística. A comédia grega surgiu meio século depois da tragédia, retratando o cotidiano do governo grego, a educação dos sofistas e a guerra. Os atores usavam roupas parecidas com a dos cidadãos comuns e tinham mais facilidades de interação com o público. Vimos na aula sobre expressão facial e máscara facial que a máscara teatral grega possui grande importância na representação, pois suas diferentes funções acentuavam os traços do rosto do ator para que todo o público pudesse assimilar o caráter do personagem apresentado, por conta da imensidão que era aquela arena. Nesta imagem, podemos observar as ruínas do Teatro de Dionísio, situado na Acrópole de Atenas, na Grécia. Com capacidade para 17 mil espectadores, ele é considerado o primeiro teatro construído com pedras. Além do espaço da plateia, existiam várias áreas no teatro. A orquestra era a área circular em terra batida ou com lajes de pedra situada no centro das bancadas, onde o coro realizava a sua interpretação. No centro da orquestra ficava um altar em honra a Deus Dionísio, que servia não só para oferecer sacrifício, mas também como cenário. Cada lado dessa orquestra existiam as entradas para o coro. Detrás da orquestra estava a skene, o espaço de cena e o cenário, estrutura cuja função inicial foi servir como local onde os atores trocavam de roupa, mas que passou também a representar a fachada de um palácio ou de um templo. À frente ficava o proscênio, onde os atores representavam os papéis, se bem que eles também se deslocavam até a orquestra e ali um pouco mais pertinho do povo. Essa arquitetura possui uma acústica perfeita, perfeitíssima, graças à localização e o seu formato. Nesse espaço gigantesco estrearam mais de 150 grandes autores gregos trágicos, entre eles o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides, que escreviam tragédias, e Aristófanes e Menandro, que escreviam comédias. Dos teatros gregos, além do teatro de Dionísio, alguns dos mais importantes são o teatro de Epidauro,
o Teatro de Dodona, o Odeon de Herodes, o Teatro de Delfos, o Teatro de Segesta e o Teatro de Siracusa. Então, gente, a gente viu nessa primeira parte dessa aula do teatro através do tempo que o teatro surgiu do cotidiano do ser humano através da expressão de sua necessidade. E assim ele evoluiu como linguagem artística, uma forma de expressão, servindo como fonte de educação e entretenimento para o povo. No próximo vídeo, nós vamos falar as pequenas mudanças que os romanos fizeram e o que foi mantido pela política de romanização dos povos conquistados. Existem semelhanças com o teatro grego, mas cada um deles tinha suas funções e formas diferentes. Então é isso, não deixe de acessar as atividades. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo via ClassApp. Um beijo e até semana que vem. Tchau!